Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem iremos tratar. Amém? Então, o autor aqui, ele destaca aqui no capítulo 4, a superioridade de Jesus. Pode se sentar. Desculpa. Ele vai destacar a superioridade de Jesus sobre todos. Sobre os anjos, sobre Moisés, Davi, enfim, sobre todos. Ele destaca essa prioridade de Jesus. Ainda aqui no Hebreus 4:1, ele vai falar sobre o perigo da incredulidade, sobre a desobediência, e é nesse sentido aqui que traz o autor de Hebreus no capítulo 4. Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é a regra de fé e prática do cristão. Ela revela Cristo de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim, a Bíblia revela Cristo. Portanto, ela é Cristo. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que a mim testificam. Foi Jesus que disse, irmão, na sua palavra. Você vai abrir, faz o João 5,39 e vai estar lá a palavra de Jesus dizendo que a palavra revela Ele. Então nós, como servos de Deus, é através da palavra, das Santas Escrituras, é que nós vamos ter esse anelo, essa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Aí lá o Mateus 28, ele vai dizer por todo mundo e pregai o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e instrui o povo, prega para o povo, fala para o povo sobre a minha palavra. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é a luz para o nosso caminho. Portanto, então, meu irmão, não existe igreja sem a palavra de Deus. Não existe. Tem muitos lugares, muitos dizendo várias coisas, mas não existe uma igreja sem a palavra de Deus, porque a igreja ela é formada por aqueles que são alcançados, que são conectados, atraídos e conectados ao corpo de Cristo. E isso só acontece pela palavra de Deus. Essa conexão com Cristo, ela só acontece através das Santas Escrituras. Portanto, não tem, é como uma igreja, existe uma igreja fora da palavra de Deus. No Salmo 119, ele vai dizer, como eu já disse, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, o salmista diz, e luz para o meu caminho. Aí lá no versículo 11 ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que nós temos que fazer, irmão? Esconder a palavra de Deus, ser praticante da palavra de Deus, colocar a palavra na frente da nossa vida e não olhar para as dificuldades que vão surgir. Aleluia. Não olhar para os momentos, para as coisas que vão acontecer e olhar para a palavra de Deus e colocar nela a bússola dos nossos dias, de cada dia, ao acordar, nas nossas caminhadas. A palavra de Deus ela tem que ser a prioridade, porque é ela que vai estruturar a nossa vida. Então não tem como você ser cristão e não ter essa aliança com a palavra de Deus, não ter a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo, lá para medir, 11 horas, boca para medir, começa a reclamar, né? Que almoça media, não é? Começa daquela chamadinha no estômago, estou com fome. Assim o nosso espírito, pela manhã, ele já acorda gemendo pela palavra de Deus. Lâmpada, luz, bússola, direção para a nossa vida. Assim sempre tem que ser a nossa vida como cristão. Irmão, não existe fé salvífica sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é um instrumento que Deus vai usar para gerar essa salvação no nosso coração.
Romanos 10:17, abre sua Bíblia. Vamos caminhar um pouco na palavra, já que a gente está falando da palavra de Deus, que é o alimento, que é a lâmpada. Vamos voltar aqui em Romanos, né? A gente está em Hebreus, vou pôr um pouquinho em Romanos aqui, 10:17. Olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Romanos 10:17, ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então essa fé que vai nos salvar, que nos leva, que nos transforma, que nos faz nascer de novo, ela é gerada, é através da palavra. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé, e foi ele que disse: examinar as Escrituras, pois cuidaste nelas a vida eterna, são elas que testificam. Então, quando nós examinamos, quando nós colocamos em prática, essa fé é gerada dentro de nós, e daí nós nascemos de novo. Porque não tem um cristão que não nasceu de novo, um cristão verdadeiro, amante da palavra, ele tem que nascer de novo. Porque Jesus, ele fala para Nicodemos, se eu não me engano, 3, né? Ele fala para Nicodemos foi príncipe, e você não sabe disso. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, e nós só podemos nascer da água e do Espírito se nós estivermos conectados com a palavra. Sabe por quê? Porque ela que limpa, ela que transforma dentro de nós. É através dela que nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus. Então não existe uma fé salvífica sem a palavra de Deus. Aí o Hebreus, ele também fala, o autor de Hebreus 11, ele diz que sem fé, né, é impossível. É impossível, irmão, agradar a Deus. Como que nós vamos agradar ao Senhor Jesus se nós não estivermos conectados com a palavra dele? Essa palavra que limpa, que transforma, que muda a nossa história, o quadro da nossa vida. Então não tem como agradar ao nosso Senhor se não houver essa conexão com essa palavra, que é a bússola da nossa vida, que é o nome. Não existe santificação sem a palavra de Deus. Né? As pessoas dizem: eu estou me santificando, mas não praticam a palavra de Deus. Não tem como você se santificar, porque se santificar é você se separar das práticas mundanas do mundo, das práticas do dia a dia, onde essa essência pecaminosa que em nós ainda está, quer nos levar, e deixar ela de lado para praticar a palavra de Deus. Santificação. Então não existe santificação sem a palavra de Deus, porque quando você começa a meditar, aí você começa a despertar para as coisas que ainda estão dentro de você e que precisam ser limpas, aí elas vão te limpando, e aí você vai deixando, vai saindo. Meu Deus, olha isso aqui, não estou fazendo isso aqui, não. Eu preciso colocar isso em prática, sabe? Meu Senhor, eu estou mostrando aqui, eu não estou fazendo isso aqui conforme o Senhor mandou, limpa, sabe? E aí a gente vai se santificando, se separando, e assim nós vamos agradando ao nosso Senhor, conforme o desejo do coração dele. Sem santificação, ainda Hebreus ele vai dizer que sem santificação, meu irmão, ninguém verá Deus. Hebreus 12:14, ele diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Como que a gente vai ser servo de Deus praticando as coisas junto? Não tem como. Como ser servo de Deus na mentira? Como ser servo de Deus sem perdoar? Como ser servo de Deus nas contendas? Como? Não tem como. Portanto, sem santificação, sem se separar dessas práticas, ninguém verá Deus. Então é necessário que sejamos praticantes da palavra, para que o nosso ser venha a ser limpo pelo poder da palavra do nosso Deus. Sem santificação, ninguém, porque a santificação ela é o resultado desse contato com a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos ver ainda algumas características ainda da palavra de Deus, ainda desse versículo que nós acabamos de ler, de Hebreus 4:12.
que diz assim, que a palavra de Deus, nós lemos agora, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Irmão, meu Deus, isso é glorioso. Se o irmão Vitor estivesse aqui agora, né, ele é glorioso, meu irmão. Porque você vê, nós não temos como fugir. Não temos. Nós podemos negar, nós podemos não querer. Mas está aqui, claro, ela vai discernir o pensamento e a intenção do coração. Eu estava meditando, eu estava me lembrando de Caim. De Caim, né? Naquele período não tinha testemunho da ação do Caim, né? Caim matou Abel. Do Caim não tinha ninguém ali para dizer para ele o que ele tinha feito, para acusar, para apontar. Mas daí vem aquela voz e diz, né? Cadê? Onde está o teu irmão? Deus, meu irmão, ele está vendo todas as coisas. Ele sabe, a palavra dele, ela penetra, porque ela é viva. Por que ela é viva? Ela é viva por conta da sua origem. A palavra de Deus, a sua origem, a sua precedente, ela é inspirada de Deus, por Deus aos homens. Né? Pedro, ele fala sobre isso, lá em Pedro, no capítulo 1, ele fala sobre isso, que a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus aos homens. João também, ele ainda vai falar que a palavra, ela é espírito e vida, ela é viva, meu irmão. Aleluia. Ela tem uma procedência da glória, ela vem de Deus, ela é viva, essa palavra. Quando nós colocamos ela em prática na nossa vida, nós vivemos experiências inexplicadas. Como essas experiências que nós vemos aqui, os nossos irmãos no passado viveram na época deles, se nós tivermos atitudes assim, de colocar a palavra à frente, priorizar a palavra de Deus na nossa vida, nós também viveremos experiências gloriosas, inexplicáveis, com o nosso Deus, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. E Ele não mudou, e Ele quer tratar, Ele quer trabalhar, Ele quer cuidar, Ele quer mover, mas Ele quer contar conosco. E para Ele contar conosco, nós temos que dar prioridade à palavra na nossa vida. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Esteja onde você estiver, está escrito. Porque você pode estar sozinho em algum ambiente, sem um vizinho, seu irmão, seu parente, mas o Senhor está contigo. O Senhor está presente e Ele é o autor da palavra. A palavra é dele. Então, quando a gente coloca essa palavra em prática, estejamos onde estiver, Deus vai honrar a sua palavra. Deus vai cuidar de nós. A palavra, ela é também eficaz. Nem tudo que é vivo é eficaz, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é ativa, ela é poderosa, ela é operante. Ela não é só viva. Glorioso isso, meu irmão, porque ela vai fazer tudo o que lhe apraz, né? Isaías 55, ele fala sobre isso. Ele diz que a palavra de Deus, ela não voltará. O Senhor Jesus diz, o Senhor, ele diz que Isaías, ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, ela fará tudo o que lhe apraz. Meu irmão, toda a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Ela tem poder para transformar e mudar qualquer história. Aquilo que nós vemos como impossível. Nós vivemos coisas nas nossas vidas, no dia a dia, que a gente diz, Senhor, é impossível para mim no meu pensamento, é impossível para você no seu pensamento, mas para Deus, diz a palavra do Senhor, não há nada impossível. Verdade. Não há.
Se nós colocarmos a palavra de Deus na frente, nós veremos a glória do Senhor, nós veremos o efeito da palavra, a qual ela foi dada. Ela muda a história, ela muda qualquer situação, segundo o desejo de Deus, muda, meu irmão. Nós precisamos é crer, nós precisamos é confiar, nós precisamos é priorizar. João 15 vai dizer que ela limpa. Né? Lá em João 15, Jesus fala para os discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que vos foi falada. Meu irmão, você já está limpo pela palavra de Deus. Aleluia. Você é uma pessoa que você está no contato, você está lá buscando, você nasceu de novo, então você já está limpo. Essa palavra ela já está em você. Basta você entregar a sua vida e deixar Deus trabalhar. Amém. Ai, eu não posso. Estou resfriado, estou rouca. Ai, eu não posso. Né? Eu estou assim, eu estou assada. Ai, eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, eu não posso. Porque eu tenho que fazer aquilo, aí não vai acontecer nada. Porque nós estamos muito ocupados com algumas outras coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós não podemos olhar para a distância. Hoje a gente tem condução, hoje a gente tem metrô, tem avião, tem tudo. O nosso irmão do passado era tudo a pé pelas estradas. Por isso eles viam a glória de Deus. Eles não mediam esforços para servir ao Senhor. Eles colocavam a sua vida à prova, diziam: Senhor, estou aqui, que seja feito segundo o seu querer. E viam a glória de Deus. Não será diferente conosco, meu irmão. Nos nossos tempos de hoje, Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Mas para isso é necessário que nós não olhemos para os utensílios. Entreguemos na mão de Deus e avante seguir, adorando ao nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é cortante. Hebreus 4,12 diz, né, que ela é mais cortante, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra, até como Deus penetra, vamos ver que cortante, glorioso, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe por quê? Ela é de ataque e ela é de defesa. Ela é de morte e de vida. Ela é de punição e de correção. Ela é de condenação e de justificação. É a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, meu irmão. Em João, ainda no capítulo 12, no versículo 47 e 48. A gente lê essa mensagem junto. João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra, meu irmão, ela condena e ela justifica. Se nós não crermos, se nós não quisermos atentar às palavras de Deus, condenado. O pecado já condenou o homem. Mas se nós crermos e amarmos e colocarmos o Senhor Jesus na frente, nós somos justificados pelo nosso Deus. Irmão, quando acontece a regeneração, que é esse nascer de novo, né? Quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, nascer da água do Espírito. Quando essa regeneração ela acontece, há um mover dentro de nós que o próprio Deus opera, né? E nos justifica dos pecados, onde ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. A essência continua sim, mas a justificação de Deus, o próprio Deus bate o martelo e ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Você agora nasceu de novo, você agora foi limpo pela palavra, você agora é uma nova criatura, e como nova criatura nós temos que priorizar a palavra de Deus. Né? Esse é o caminho. Tiago diz assim: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, para não vos enganar a vós próprios, não vos
enganar com falso discurso. Então não basta a gente ler, não basta a gente... Nós temos que ser praticantes. O que é o praticante? Botar em prática a palavra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos botar em prática a palavra do Senhor se nós quisermos ver mudança, não só na nossa vida, mas nessa geração, nesse mundo, porque só quem pode, meu irmão, mudar a história de uma nação, de um povo, é a igreja, com o poder da palavra. Não está em nós o poder. O poder está na palavra de Deus, que é ela que muda, que é ela que transforma, que é ela que muda as histórias, é ela que levanta, meu irmão, aquele que está caído lá fora, é ela que tira uma pessoa drogada da rua e muda a história. Porque não basta você pegar e dar um pão, tem que haver a limpeza interna. E essa limpeza lá dentro, só quem faz essa palavra, que é viva, eficaz, que penetra, que muda, que transforma e penetra na divisão da alma e do espírito. Nós vamos ver agora. Porque a palavra de Deus, ela também é penetrante. Ela é corta, ela é eficaz, ela é viva, mas ela é também penetrante. Ela vai no mais profundo do teu ser. Lá naquele compartimento, onde só de falar a gente já chora. Onde só de pensar a lágrima vem. E a gente diz, não estou não, tá. Está escondido lá dentro. Está cravado lá dentro. Mas, enfim, uma situação que um dia você viveu, eu vivi, e ficou lá. Já perdoei. Tudo certo, não está não. Está lá dentro escondido. Está lá dentro te queimando. Só você, você acha que só você que sabe. Eu não sei, o irmão não sabe, mas o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da palavra, Ele sabe, Ele diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e ela penetra na junta e medula, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do teu coração, e para limpar e visitar nesse compartimento que está lacrado há tanto tempo te ferido. A palavra limpa. A palavra cura, ela transforma e liberta. A gente diz eu quero, mas a gente não consegue isso assim. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus para limpar, para fazer essa visitação lá dentro, limpar de uma vez por todas e jogar por terra e acabar com essa angústia que está dentro do teu coração, que talvez esteja dentro do meu. Muitas das coisas que às vezes a gente não está nem dando muito valor, já está achando que já acabou, mas não acabou, está lá. Sabe por quê? Porque quando a gente se lembra, a lágrima até desce, está lá, ainda dói. Está lá preso lá dentro, está lá guardado. E Deus conhece, Ele vai lá e Ele limpa, e Ele cura, e Ele transforma. Mas para isso, nós temos que dizer, Senhor, eu quero. Senhor, toma frente, priorizar, para praticar a palavra de Deus, colocar em prática. Que essa mudança ela vai acontecer. Lá no Jeremias 10 diz que o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor esquadrinha os corações, Ele conhece o teu, Ele conhece o meu, Ele conhece o nosso, Ele conhece lá no profundo do nosso ser, onde nós mesmos, às vezes, a gente pensa que a gente nem pode, o Senhor está lá e Ele opera e muda e transforma a nossa história. A palavra de Deus, ela é também descortinadora. Ela é apta para discernir os pensamentos, como nós acabamos de falar. Irmão, nada fica encoberto diante de Deus. Nada. Nada vai ficar encoberto diante do nosso Senhor. O Salmo 139, ele fala ali de características de Deus. Ele diz que Deus é onisciente, onipotente. Ele trata dessas coisas. E isso é que é o nosso Deus. Ele é onisciente, meu irmão. Ele sabe todas as coisas, nada fica encoberto diante do nosso Senhor. Tudo Ele sabe. Ele é onipotente.
Ele tem o poder de mudar qualquer história. Qualquer. Imagine para você o que para você acha que é de mais impossível nessa terra. Ele pode mudar. E Ele está presente em todo lugar. Ele está aqui agora conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. O Senhor está conosco e Ele está cuidando de nós. Quando você achar lá dentro do seu lar, lá no seu trabalho, na sua tarefa, meu irmão, você não está sozinho. Deus está presente. Por quê? Porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. E Ele prometeu: eis que eu estou convosco. Ele está cuidando de nós. Então guarda a palavra. Prioriza a palavra de Deus. Dá a ela o valor devido. Amém. E muitas das vezes a gente não dá a essa palavra o valor devido. Nós, eu, você, nós, né, de priorizar, de colocar Deus na frente, de fazer tudo conforme o Senhor mandar. Quando Moisés se foi, o Senhor chamou Josué para a obra. E Ele disse: Josué, Moisés morreu e agora eu sou contigo. Medita na palavra de dia e de noite. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Meu irmão, na oração de Jesus, eu abro a Bíblia, em João 17. Olha a oração que Jesus fez. Louvado seja o santo nome do Senhor. João 17, Jesus estava orando pelos seus discípulos. Aqui vai dizer oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele estava orando. Aí no versículo 16 e 17, Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Amém. Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 16 e 17, olha o que Jesus diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, você não é desse mundo. As suas práticas não são desse mundo. Você é peregrino nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa missão é a pregação do Evangelho. Depois que nós temos o entendimento da palavra de Deus, a nossa missão é a pregação do Evangelho. Olha aí, lá na frente, ele vai dizer aqui no versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. No versículo 20. Olha o que ele diz no versículo 20. Então ele estava aí orando pelos discípulos dele. Aí ele diz: eu não rogo só por eles, mas por aqueles que hão de crer. Ele estava orando por mim. Ele estava orando por você, que hoje crê no poder do sacrifício de Jesus na cruz. Foi por amor da minha vida. Foi por amor da sua vida. Ele se entregou até a morte de cruz para que nós fôssemos livres e pudéssemos estar aqui hoje louvando e bendizendo o santo nome dele. Ele está orando por nós mais de 2000 anos atrás. Jesus está orando por mim, ele está orando por você, para que nós hoje pudéssemos colocar essa palavra em prática. Examinai as Escrituras, disse o Senhor Jesus, porque vós cuidais ternelas da vida eterna, e são elas que a mim testificam. Você crê, igreja, que aqui tem vida eterna, então examine as Escrituras, coloque em prática o que está escrito, segue a sã doutrina de Jesus Cristo, valoriza, prioriza a palavra de Deus.
Marca a sua geração com o poder da palavra de Deus. Marca, meu irmão. É a nossa vez, é o nosso momento. Aleluia. Na época dos irmãos do passado, dentro das condições que eles tinham, a gente lê essa história deles, que eles marcaram a geração deles. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Ah, mas eu já... Sabe como é que é? Eu já estou velho. Velho é trapo, meu irmão. Velho é trapo. Velho é trapo. A palavra de Deus fala de um... A gente sempre lembra Moisés, mas eu não quis lembrar Moisés dessa vez, eu quis me lembrar de Caleb. Caleb saiu do Egito junto com Josué, naquela galera toda, para a terra prometida. Se vocês não leram um momento, lê a história de Caleb. A Bíblia não fala muita, mas um pedacinho que fala é muito glorioso, que ele diz que ele saiu da terra prometida, para a terra prometida. Ele tinha 40 anos, né? E ele foi um dos espias quando Moisés mandou lá os espias para vir à terra. E ele, Josué, foram os únicos que tiveram uma visão segundo a palavra de Deus dentro daquele contexto. Os outros ficaram com medo. Não, lá tem gafanhoto, lá não sei o que, a terra é boa. Mas tinha os empecilhos que eles estavam vendo, de alguma forma está comparando eles. Mas Josué e Caleb se levantam na força e diz: o Senhor disse que iria nos entregar. E se ele vai entregar, é nosso. E eles esperam. E quando chega mais lá na frente, perto da terra prometida, Moisés não entrou na terra prometida, que Deus tratou com Moisés a situação, mas Josué e Caleb entraram. E a palavra de Deus diz que daquele todo o povo que saiu de lá, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. E tem um momento no livro de Josué, no capítulo 14, que Caleb está conversando com Josué na hora da distribuição das terras. Ele fala que Deus tinha falado no caminho para Moisés, que era para dar X de terra para ele. E ele disse assim, essa parte é gloriosa, porque ele diz assim: eu tinha 40 anos quando eu saí. Tem 45 anos. Já se passaram 45 anos. E eu agora estou com 85 anos e com força para lutar. Então não tem velhice, não tem criança, não tem adulto, porque a Bíblia mostra que irmãos jovens no passado, rapazes jovens, lutaram, priorizaram o conhecimento deles, botaram Deus na frente e viram a glória de Deus. José é exemplo. Temos Caleb como exemplo para os velhos. Temos outros irmãos como exemplo para os jovens. Temos mulheres, senhoras como exemplo para as mulheres. Então agora é o nosso momento. Aleluia. De colocar em prática. Sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, para não desencanar com os falsos discursos. Vamos estar finalizando já, mas eu quero ainda que tu abra a tua Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 3. Atos, depois de João ali, é o livro de Atos. Atos no capítulo 3. Atos 3, 1 ou 8. A gente vai fazer essa breve leitura. Amém? Vamos ler? Então, Atos 3, do capítulo 1 ao 8. Vai falar sobre a cura do coxo. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro,
mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meu Pai, eu faço isso tudo, Senhor. Irmão Pedro e João, eles não tinham prata e não tinham ouro. Eles não tinham das coisas naturais que aquele homem estava pedindo. Aquele homem queria dinheiro, queria um suporte de alguma coisa natural. Eles estão dizendo, nós não temos, mas o que eu tenho. Meu irmão, o que eles tinham é o que nós temos hoje. Eles tinham, irmão, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham fé, eles tinham esperança, eles tinham perseverança que eles tinham. Eles tinham a palavra de Deus que queimavam dentro deles. E quando eles abriram a boca, eles disseram, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem a palavra dentro de você. Apocalipse diz que Jesus é a palavra. Você tem a palavra com você. Eu tenho a palavra comigo. Então o que eles tinham e que fizeram diferença na vida deles é o que nós temos hoje e que precisa fazer a diferença na nossa vida. Aleluia. Irmão, cada um de nós precisamos ter experiências com Deus, porque são essas experiências que vão nos manter em pé. Nós vivemos maus, apostasia temperando, falsos profetas brincando de Deus, brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, se possível, enganaria teus escolhidos. Estão brincando com a palavra de Deus. Mas você e eu, nós temos a palavra da verdade, nós temos Jesus. Então nós não podemos brincar com o Evangelho. Nós não podemos brincar de ser cristão. Não podemos, temos que colocar a palavra de Deus em prática. E andar conforme manda as Santas Escrituras, para que amanhã a gente não venha ficar de fora. Eu vou finalizar contando algo para vocês. A primeira vez que eu preguei, 20 e poucos anos, o pregador, naquela época, um momento, uma situação, ele virou para mim e ele disse assim, nós temos que estar sempre prontos. O irmão Vitor me ligou outro dia, eu me lembrei dessa palavra. Nós temos que estar sempre prontos. Esse homem, hoje, ele é um herege. Esse homem hoje, ele é um apóstolo. O coração dói, irmãos. Porque uma pessoa que um dia pregava uma verdade, que tinha ensinado uma verdade, e hoje ser um herege, ser um apóstolo. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Jesus fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos anticristos. Se nós não tivermos respaldado na palavra de Deus, irmão. Verdade. Porque Satanás, o maligno, ele vem sorrateiro. Ele vem por trás, por fora, tentando nos tirar. O trabalho, a luta dele é para tentar nos tirar da presença do Senhor. Quem vai nos auxiliar, nos proteger é a palavra. Porque quando isso acontecer, nós vamos dizer, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. E colocar na prática a palavra de Deus. Foi essa palavra que sustentaram esses nossos irmãos do passado. E essa palavra que vai nos sustentar hoje. Amém. Glória a Deus. Se nós guardarmos e andarmos na prática das Santas Escrituras. Amém, irmão? Amém. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe com essa palavra. Que a gente possa ir para os nossos lares. Com essa palavra queimando no nosso coração. E que nós possamos seguir o conselho de Tiago 1:22, quando ele diz, né, que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Para que nós não venhamos, né, nos enganar a nós mesmos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.